Ei, família, eu acho que minha loja é o encontro dos ratos, o rato mais peso de Paulista. Olha ali o ratão. Esse aqui, meu filho, é o melhor. Olha o outro. Já mais rato que ele. Ele tá dizendo, olha aí, desafiou o ratão. Esse aí é o rei. Deixa o rei pra ele. O rei do rato. Esse aí, ó. Quem é o melhor? O rei dos ratos aqui, ó. Pode Meu ser, amigo aqui, assim, ó. Peso não, tonelada, olha lá. Eita, Vai. Ai, Vai, dança o passinho do Major. Passinho, vai, Eita, vai. caralho. É o melhor, meu rato. Dá o teu valor? Já sabe. Aqui em Paulista tem de tudo, papai. O que não tiver, a gente fabrica na hora, que é desse jeito que a gente gosta. É isso mesmo. Peso Olha lá. não, tonelada. Tonelada. Esquece tudo. Manda curtir Esquece aí, tudo. compartilhar. Curta aí. E compartilha, pô. Divulgação. Divulgação, já sabe. Já sabe, né? Aqui em Paulista não falta nada não, e ratão. É um batendo um do outro. Não falta rato aqui em Paulista não. E rato, é tudo o quê? Ih!